Esse eu já vi, esse eu já vi. Esse eu acho que eu assisti com minha irmã. Mas, rapaz, não tô achando nada de interessante. Mas pra você que tá assim como eu vou te dar agora 5 dicas de filmes dos quais você pode assistir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês viram na sketch anterior, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 filmes que não necessariamente são cristãos, mas que a gente pode tirar uma mensagem cristã deles. O primeiro filme que eu vou indicar pra vocês é A Origem dos Guardiões, que tem na Netflix. A Origem dos Guardiões, para nós cristãos, fala sobre vocação. No enredo do filme, tem os principais personagens assim para as crianças. Por exemplo, o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente. E aí tem o Jack Frost, que é o nosso protagonista. Esse nosso protagonista, Jack Frost, é muito único, porque ele consegue congelar as coisas, sabe? E aí, ele se sente muito sozinho nessa vivência que ele vai tendo. E ele vai conseguindo se animar quando ele vai fazendo o bem às outras crianças. Quando ele vai, por exemplo, fazendo pistas de gelo para elas poderem brincar e tal. Um belo dia, esses outros personagens, Papai Noel, Coelho da Páscoa, etc., encontram Jack Frost e dizem pra ele que ele tem uma missão. Essa missão do Jack foi dada pelo Homem da Lua, assim como para todos os outros personagens. Esse filme fala sobre o centro de cada pessoa. Tem até uma fala no filme que é bem assim: quem é Jack Frost? Qual é o seu centro? Se o Homem da Lua te escolheu para ser um guardião, deve ter algo muito especial dentro de você. E tem outra fala do filme que é bem assim: meu nome é Jack Frost e eu sou um guardião. Como sei disso? A lua me disse. Assim que a lua te falar algo, pode acreditar. Essas últimas palavras de Jack são bem claras para nós, né? Que o Homem da Lua tem uma missão para cada pessoa e que essa pessoa é única e especial e que só ela vai ser capaz de carregar essa missão que o Homem da Lua confiou a ela. Assim também como Deus, né? Se Deus lhe falar alguma coisa, pode acreditar, porque Ele realmente fala, né? Só basta a gente escutar. E Ele não é incoerente. Então, se Ele fala, é porque é a verdade. É muito bonito ver que não só o Jack, mas também todos os outros personagens entendem que eles têm uma missão e eles carregam essa missão como se fosse realmente assim o centro da vida deles, né? E nós também, como cristãos, devemos ser assim. O nosso centro não é Jesus, a nossa missão não é passar para as pessoas o que Jesus fez nas nossas vidas, o que Jesus fez com os nossos amigos, quem Jesus é para nós. Então também nós devemos ser como esses guardiões que guardam um grande tesouro e saem para todo canto como se a vida deles dependesse disso. O segundo filme que eu vou indicar para vocês é Os Miseráveis, o musical. É aquele livro mega famoso de Victor Hugo que retrata uma história passada depois da Revolução Francesa. O personagem principal dessa trama é Valjean, mas existem outros personagens que são histórias paralelas a essa história do Valjean e que uma hora eles todos se fundem numa história só. Valjean foi preso primeiro por 5 anos porque ele roubou pão para poder ajudar a sua irmã que estava com fome. E depois ele estendeu seu tempo de prisão até 19 anos porque ele ficava tentando fugir desse canto que ele estava preso. Depois de muitos maus tratos, muitos abusos, ele finalmente conseguiu cumprir o tempo de pena e foi solto. Mas ele voltou para a sociedade com um peso muito grande dentro de si, porque ele voltou determinado a acabar com as pessoas que tinham feito aquilo com ele, né? Colocado ele naquela situação. Depois que ele cumpriu o tempo de prisão e tal, ele não tinha mais onde morar, não tinha mais onde ficar. E ele foi ficar na casa de um bispo. Esse bispo conseguiu, para além de ver Valjean, enxergar aquilo que o Valjean estava carregando dentro do coração dele, né? Um coração cheio de ressentimentos por tudo aquilo que ele tinha vivido. O Valjean rouba o bispo. E aí ele foge, a polícia descobre e levam de volta para o bispo. E acaba que o bispo dá uma lição muito grande de misericórdia no Valjean. E ele se sente muito miserável, porque ele roubou a única pessoa que o tinha ajudado, né? O bispo, mesmo assim, continua despejando o perdão sobre Valjean. E esse perdão que o bispo dá a Valjean
transforma o coração dele, amolece o coração dele. E o Valjean vai se recuperando, até que ele vira uma figura importante na cidade e ele começa a fazer as obras de misericórdia que o bispo também tinha feito com ele, com outras pessoas, inclusive com esses outros personagens das histórias paralelas a ele. Nessa história também existe um personagem que é o Javé. O Javé é como se fosse um agente penitenciário, assim, sabe? Sendo que ele é um fariseu, basicamente. Javé sabe o que é certo, mas Javé agia tanto pela lei, que ele não conseguia ter misericórdia com ninguém. Para ele, só a lei importava. Tanta é a rigidez moral de Javé que ele não consegue nem perdoar outra pessoa e nem ser perdoado. Vai acontecer um momento na história, que eu não vou dizer, que ele vai receber um perdão muito grande, mas ele não vai conseguir assumir para ele que ele foi perdoado, porque a rigidez moral dele é tão grande que não deixa. O terceiro filme que eu vou indicar para vocês é um filme que eu particularmente gosto muito, que é da saga do Star Wars. Todo Star Wars, como vocês já conhecem, é aquela história de ter uma força, né, que atua sobre os Jedi, e tem o lado sombrio e o lado do bem, né, que seriam o lado dos Jedi e tal. E aí, o filme que eu vou indicar pra vocês hoje é um filme que é um spin-off que acontece antes da trilogia principal do Star Wars, que é o Star Wars Rogue One, que foi lançado em 2016. Todo esse filme é sobre esperança, que nós cristãos temos que ter como algo primordial nas nossas vidas, né? Já dizia 1 Coríntios 13. Esse lado do bem na história do Star Wars, em Rogue One, é dito como os rebeldes. E existe o lado do mal, que eles estão construindo uma estrela da morte. E aí os rebeldes querem destruir essa estrela da morte, sendo que eles não têm nada. Mas como o próprio Finn, que é um personagem do filme, diz, a única coisa que eles têm é esperança, e esperança basta para eles. E de fato, ninguém vive sem esperança. A esperança é esse combustível que nos faz ir além, que nos faz sair de si, né? Atrás da nossa missão. E assim como nós, eles também tiveram muitos obstáculos, mas eles eram muito motivados por essa esperança, né? Pela missão que eles tinham e pela vontade que eles tinham de cumprir essa missão. E se preciso fosse, até dar a vida por essa missão, porque valia a pena dar a vida pela missão. Assim como nossos mártires, né? Vale a pena dar a vida por Jesus. O quarto filme que eu vou indicar é O Homem de Aço. Pegou a referência, né? Se você não pegou, é hora de assistir o filme. O Homem de Aço é a história do Superman. E como todo super-herói, ele tem aquilo que ele quer salvar o mundo, que o mundo está despedaçando, as forças do mal estão atuando com todas as forças, e ele tem que unir todas as forças que ele tem para poder destruir essas forças do mal e salvar a cidade. É muito claro nesse filme a referência que tem, principalmente a Igreja Católica. Esse filme foi pensado para ter realmente essas referências, mesmo que fosse uma coisa bem implícita e que não implicasse na história como um todo. Uma das referências, por exemplo, é a própria idade do Superman. No filme ele tem 33 anos, a mesma idade que Cristo se sacrificou por nós, né? Tem outra referência no filme que ele tá pulando de um prédio e aí ele tá fazendo o formato de uma cruz, né? Como se fosse Jesus na cruz, na hora que Jesus deu a vida por nós. E existem também muitas outras referências nesse filme, muitas outras lições cristãs, que se você assistir e você for já com esse olhar, com esse intuito de pegar, você vai com certeza conseguir entender. O quinto filme que eu tenho para indicar para vocês não é apenas um, mas três, que é O Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis. Falar sobre O Senhor dos Anéis é um pouco complicado, porque é muito complexo. Mas eu vou tentar aqui falar bem rapidinho pra vocês. O escritor do Senhor dos Anéis é Tolkien. Tolkien é declaradamente católico e a vida dele inteira foi com esses ensinamentos da Igreja Católica. Então, como toda pessoa que viveu com os ensinamentos da Igreja Católica, ele vai refletir isso naquilo que ele escreve. Tolkien, diferente do C.S. Lewis, que é o escritor de Nárnia, não trabalha com alegorias. Por exemplo, a gente sabe que em Nárnia, o Aslan
é como se fosse uma alegoria para Deus, uma alegoria para Jesus. Se você não sabia, você está sabendo disso agora. Pois é, o Tolkien não trabalha dessa forma. Um personagem pode significar várias coisas ao mesmo tempo. O Tolkien também gostava muito de literatura nórdica. Então ele usa muito da literatura nórdica nessa história dele. Tem, por exemplo, os orcs e tal. E aí existe, nesse mundo, né, que o Tolkien criou, a Sociedade do Anel. O anel é como se fosse aquilo que as pessoas mais desejassem, aquilo que as pessoas mais quisessem ter, mais possuir, assim. É como se fosse... Se você tem um anel, você é tipo assim, a supremacia do poder total, sabe? E aí vão acontecendo vários obstáculos que esses personagens também têm que vencer. Eles também têm que lutar como se fosse um lado do bem e um lado do mal. E existe autoridades que são bem superiores a eles. O Tolkien, não só em Senhor dos Anéis, mas também nas outras obras dele, usa a fantasia, né, para nos ensinar muitas coisas. Uma das referências que ele faz também é a Nossa Senhora, quando tá tendo uma guerra e uma mulher lá corta a cabeça do dragão. Aí eu pergunto a você, quem é a mulher que corta a cabeça do dragão na Bíblia? Se você ficou curioso, vai ter um vídeo aqui nos cards falando um pouco mais sobre o Senhor dos Anéis. E também a comunidade católica Shalom, esse ano, lançou uma editora, que é a editora JP2, que é uma editora totalmente jovem. E nessa editora tem um livro que é Segredos da Terra-média, que vai falar justamente sobre as obras de Tolkien e as referências à Igreja Católica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, diz aqui embaixo qual filme você não conhecia ou qual filme você ainda não tinha assistido e vai assistir, e também deixa aqui nos comentários aquele filme que você acha muito top, que era para ter sido dito aqui, mas eu não disse. Então é isso, pessoal, muito obrigada, Shalom. Vamos ver. Gravando! É assim, né, que você faz?